Olá, terceiro ano, como vão vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu vou gravar para vocês a nossa aula do módulo 1 de História, de Ciências, das páginas 226 a 234, sobre degradação do solo, ok? Vamos lá, página 226. O solo, gente, realmente ele é muito importante, né? Ele, por exemplo, pode ser utilizado pelo ser humano para realizar várias atividades, como plantio e etc. Mas, infelizmente, algumas dessas atividades podem causar prejuízos ao solo. É sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouquinho agora, tá bom? Erosão. O que é erosão? É um processo que ocorre naturalmente, mas pode ser intensificado se o solo for utilizado de modo inadequado, tá? Nesse processo, as partículas do solo são carregadas de um local para outro, principalmente pela água da chuva e pelo vento. Observe a fotografia abaixo. Olha só, pessoal, isso aqui é uma fotografia desse processo, da erosão do solo, tá? Devido à chuva e ao sol, as partículas foram carregadas para outro lugar, ou seja, o solo ficou pobre, ele ficou ressecado e ele começou a ter grandes rachaduras, tá bom? Então, esse é um solo com erosão. O solo que aparece na fotografia, acima, apresenta rachaduras e buracos. Essas são características comuns de solo que sofreram erosão, principalmente por ação da água das chuvas. Em alguns casos, ocorre a formação de grandes buracos no solo, conhecidos como vossoroca, tá? Gente, tem uma perguntinha aí para a gente refletir. Você acha que a cobertura vegetal pode proteger o solo contra a erosão? Em caso afirmativo, explique sua resposta aos colegas. Olha só, isso daí é uma resposta pessoal. Vamos refletir um pouquinho em relação a isso? Olha, eu espero que vocês pensem que sim, respondam que sim. Por quê? Porque a cobertura vegetal ajuda a manter as partículas dos solos unidas, o que impede que o solo aconteça o processo de erosão nele, tá? E isso evita que a água da chuva ou o vento arraste as substâncias do solo para outros locais, tá bom? Então, quem respondeu que sim, acertou, tá joia? Página 227. O esquema abaixo pode ajudar você a responder a questão da página anterior. Olha só, gente, uma explicação mais detalhada aí do que acontece com o solo que tem vegetação, que impede de que aconteça o processo de erosão. Ao se fixar no solo, as raízes das plantas ajudam a manter as partículas do solo unidas, dificultando o carregamento delas pela água e pelo vento. Então, olha só, a cobertura vegetal vai evitar o impacto direto das gotas de água da chuva e da ação do vento sobre o solo, reduzindo a erosão, tá bom? Assim, a cobertura vegetal ajuda a proteger o solo contra a erosão. Além disso, a presença de vegetação mantém o solo adequado ao cultivo de plantas. Isso porque, na erosão, junto com as partículas do solo, os nutrientes também são carregados, tornando o solo pouco fértil, nutritivo e inadequado ao cultivo de plantas. Tá bom? Então, pessoal, vamos retomar na questão número 1 lá, para a gente entender melhor, né? O que acontece quando o solo não tem vegetação. Ele fica mais propício a acontecer o processo de erosão, tá bom? As queimadas. Para praticar a agricultura e a pecuária, muitas vezes o ser humano retira a vegetação de uma determinada área. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de queimadas e de desmatamento. Observe a imagem ao lado. Pessoal, olha essa imagem aqui. É de uma queimada, né? Você acha que a queimada pode prejudicar o solo? Em caso afirmativo, converse com os colegas de que forma isso pode ocorrer. O que vocês acham, gente? A queimada pode prejudicar o solo? Sim ou não? Olha só.
Essa perguntinha também é de resposta pessoal, reflexiva, para a gente pensar. Quais os danos que a queimada pode causar ao solo? Além de queimar a vegetação e de matar os animais, o que pode acarretar a queimada no solo? Olha só, as queimadas eliminam os nutrientes do solo, a vegetação que protege contra a erosão e mata os seres vivos presentes neles. Então foi o que eu falei, né? Além de destruir com o solo e deixar ele mais propício para acontecer a erosão e matar os nutrientes da vegetação, mata os animais que vivem nele também, né? Os insetos, os animais que vivem nesse solo também. Então as queimadas são totalmente prejudiciais para o solo, para a natureza, tá bom? Página 228. As queimadas não removem apenas as plantas presentes no solo, animais e nutrientes também são eliminados, tornando o solo inadequado ao cultivo de plantas. Além disso, essa atividade destrói o habitat de muitos seres vivos e provoca a poluição do ar, pois libera gases poluentes na atmosfera terrestre. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre contaminação do solo. Não são apenas as atividades realizadas diretamente no solo que podem degradá-lo. Veja a seguir. Olha só, a gente tem uma imagem aqui de um lugar, de uma empresa, né? Aqui do lado a gente tem também, parece que um depósito de lixo, de coisas velhas, né? Então vamos ver o que além das atividades realizadas diretas no solo, que prejudicam, o que mais que pode contaminar o solo. Olha só, os resíduos sólidos, como eu falei, quando descartados inadequadamente no ambiente, os resíduos produzidos em indústrias podem contaminar o solo. Olha só essa fumaça preta aqui, é algum tipo de produto químico, né, que pode ser derramado no solo, também pode prejudicá-lo. O chorume infiltra-se no solo, carregando poluentes e agentes causadores de doenças e pode contaminar fontes de água subterrâneas. Então, esses resíduos sólidos, restos de coisas, de lixo que ficam no solo, eles geram chorume, que é uma espécie de um líquido que infiltra no solo e prejudica tanto o solo quanto as águas subterrâneas, né? As fontes de águas subterrâneas. Tá bom? Contamina tudo, tanto o solo quanto as águas. Olha só, a falta de saneamento básico pode provocar contaminação do solo pelo esgoto liberado a céu aberto. O esgoto é uma coisa muito suja, né? Por isso que a gente tem que ter tratamento de rede de esgoto, saneamento básico, para que essa água do esgoto ela vá direcionada para um local de tratamento e não seja depositada diretamente no solo, tá? Com certeza vai contaminar o solo, tá bom? Pessoal, tem uma perguntinha no final da página 228. Você acha que a contaminação do solo pode prejudicar a saúde dos seres humanos? Converse com os colegas sobre esse assunto. Vocês vão ter que conversar por enquanto com o papai e com a mamãe, tá? O que você acha, gente? Que a contaminação do solo prejudica a saúde dos seres humanos? Eu espero que vocês respondam que sim. O solo contaminado pode transmitir doenças, contaminar a água que nós bebemos, as doenças como doenças de vermes, né, as verminoses, bem como contaminar os alimentos e a água ingerida pelos seres humanos, que eu acabei de falar, contaminar a água que a gente ingere. Olha só, e as plantas e os animais também que vivem nesse solo são prejudicados por esse tipo de contaminação, né? Então, as plantas deixam de desenvolver, os animais também podem adoecer e até morrerem também, tá bom? Isso é prejudicial para a nossa natureza, né? Os agrotóxicos são produzidos utilizados em plantações para eliminar insetos ou outros seres vivos que causam prejuízo às plantas. No entanto, a utilização incorreta e excessiva de agrotóxicos pode causar prejuízos aos seres vivos e contaminar o solo, a água e o ar. Veja abaixo. Gente, a gente tem aqui, ó, o solo, né, com as plantações e um avião
fazendo a aplicação da agrotóxico nas plantações. Grande parte desse produto atinge o solo, que prejudica o solo também, né? Tira os nutrientes do solo, mata as plantas. E quando a gente vai também consumir essas plantas com muito agrotóxico, pode prejudicar a nossa saúde também. Sem contar que as leguminosas, né, as coisas que a gente ingere com uma quantidade grande de agrotóxico, não tem as mesmas vitaminas, né? Então isso é prejudicial para a nossa saúde também, tá bom? Olha só, após as chuvas, a água lava as plantas, transferindo o agrotóxico das plantas para o solo. Então o agrotóxico, depois que ele é depositado na planta, a planta recebe a água das chuvas, né? E esse agrotóxico cai no solo, contaminando o solo, tá bom? Olha só, o descarte também inadequado das embalagens de agrotóxicos pode contaminar o solo também, né? Então tem que evitar de descartar essas embalagens no solo, tá bom? Os agrotóxicos podem se acumular no solo e causar a morte de seres vivos que neles vivem. Além disso, essas substâncias são prejudiciais à saúde dos seres humanos. As atividades humanas podem causar danos aos seres vivos e aos ambientes. Por isso, é preciso pensar sobre nossos atos antes de agir. Reflita diariamente sobre suas atitudes, visando o bem comum. Então, nós, que não somos agricultores, não precisamos de colocar agrotóxico nas plantas, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer para ajudar que a nossa natureza, né? Que a vida dos seres humanos sejam mais saudáveis, né? Fazendo a nossa parte, não jogando lixo no solo, não acumulando resíduos sólidos no solo, né? E coisas assim, do dia a dia simples que a gente pode fazer para ajudar no bem comum, tá bom? Pessoal, como que o ser humano pode ser contaminado com os agrotóxicos? Essa contaminação, pode ocorrer durante a aplicação do produto, no caso do profissional que realiza essa atividade, ou pela ingestão de água e alimentos contaminados com agrotóxicos. Além de tirar as vitaminas também desses alimentos, que foi o que eu falei, né? Então, os agrotóxicos, eles contaminam o solo, a água e os alimentos também. Além de contaminar a pessoa que está aplicando, né? O ser humano que está fazendo uso desse agrotóxico para aplicar nas plantações. Tá bom? Pessoal, na página 230, a gente tem atividade. Aí a gente tem 233 também e 234 que são atividades. E na página 231, nós temos uma síntese sobre o que a gente estudou nesse capítulo. Que o solo é muito importante para os seres vivos. É nele que o ser humano cultiva plantas, cria animais, obtém grande parte de alimentos e extrai minérios, por exemplo. Por essas razões, é preciso cuidar do solo para evitar seu desgaste. Vamos revisar o que você estudou nesse capítulo. Nós estudamos que a rocha ela é composta por minerais, sofre desgaste ao longo de milhões de anos. Os minerais podem ser explorados pelo ser humano, né? Que a gente falou, lembra, sobre os metais que podem ser explorados do solo. O solo é composto de fragmentos de rochas, água, ar, alguns seres vivos e restos de animais e de plantas, por exemplo. Tem características como cor, textura, porosidade e permeabilidade que variam de acordo com sua constituição. Então, do solo a gente consegue extrair os minerais que podem ser explorados pelo ser humano, que são os minérios, tá? O solo deve ser protegido pela cobertura vegetal para evitar a erosão, que a gente acabou de estudar. E a gente tem também algumas características do solo que eu acabei de falar, como cor, textura e etc. E o que o solo é geralmente utilizado pelo ser humano em diferentes atividades, como a pecuária e a agricultura. Pecuária, que é a criação de animais em geral, e a agricultura, criação de plantas e alimentos. Pode ser preparado para o plantio por meio de técnicas de cultivo, como aração, irrigação, adubação e drenagem. Nós estudamos na aula anterior. Pode ser degradado
por desmatamento, queimado de erosão e contaminação. Então, o solo ele tem as características dele, ele é muito útil ao ser humano, né, para pecuária e agricultura. Existem técnicas de cultivo, né, do solo, e ele também pode ser degradado por desmatamento, queimadas, erosão e contaminação. Pessoal, então, na próxima aula eu vou fazer com vocês a correção das atividades. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.